Oi, o Brasil ele é um país enorme e como um país enorme ele tem climas bem diferentes. Ele tem clima desde os mais frios, que nem na região sul, mas tem regiões um pouco mais quentes e tem regiões que são muito quentes, que aliás é a maior parte desse Brasilzão todo aqui. E nesses locais, se você acaba plantando, tentando cultivar plantas de clima frio, que nem uma hortênsia, uma orquídea cymbidium, ou então outras plantas que não suportam o calor, você acaba se frustrando porque a planta simplesmente não vai para frente. Você começa a pensar: ai, eu não sirvo para cultivar planta porque eu tenho um dedo podre. E aí, na verdade, você não tem dedo podre coisa nenhuma, você simplesmente escolheu a planta errada mesmo. Vocês pediram nos comentários e eu fiz esse vídeo com 15 flores que gostam desse calorzão típico brasileiro. A primeira planta da lista é a alpínia. A alpínia é uma planta que tem uma flor aí bem bonita, que é bem tropical mesmo, que é muitas vezes usada como flor de corte. Então corta e deixa ela num vasinho lá. Ela é muito legal mesmo, as folhas também são bem bonitas. Mas ela é mais uma planta de jardim do que uma planta de vaso. É mais raro você ver ela como uma planta de vaso. E a alpínia é uma das plantas que são bastante tropicais e são da família dos gengibres. A segunda planta é a rosa do deserto. Essa daí dispensa apresentações, né? Porque todo mundo conhece, mas ela é uma das plantas que gosta mesmo daquele calorzão assim de lascar mesmo. Ela gosta desses ambientes com muito calor e ela se desenvolve bem mesmo nesses locais. E aí, quanto às flores, existem flores que são flores chamadas recheadinhas aí, chamadas dobradas, existem as flores normais, existem flores de muitas cores diferentes, cabe você escolher, eu não vou ficar citando todas aqui, né? A terceira planta dessa lista é uma planta que eu acho que não é muito conhecida assim, mas é o açafrão da conchinchina. Eu acho bem bonita, é uma flor que também pode ser usada como flor de corte e também é da família dos gengibres. Mas ela é, na verdade, um tipo de um açafrão, uma cúrcuma. Mas não se engane, né? Ela vai muito bem no vaso, fica muito bem, mas assim, não se confunda com o açafrão da terra, que é aquele açafrão que a gente come. Esse açafrão não é comestível não, viu? Diferente do açafrão da terra, as flores desse açafrão elas são bem atraentes mesmo. Eu tenho aqui um em casa, mas ele floresce mesmo, ele começa a aparecer essas flores principalmente no verãozão mesmo, quando tá aquele calor mesmo de lascar. E se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de dar aquele joinha aqui e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando e gostar de plantas e cultivos de plantas, não deixa de clicar no botãozinho de se inscrever e também aproveita e ativa as notificações de próximas postagens do canal Cultivando, clicando no sininho que aparece ao lado. A quarta planta é a mussaenda. A mussaenda ela vai muito bem aí em vasos também, e em vasos principalmente os vasos um pouco maiores, tá? Não um vasinho minúsculo assim, mas nos vasos maiores ela vai muito bem. E quando você planta na terra, aí fica melhor ainda, porque a planta ela começa a ficar bem grande mesmo. Ela não chega a ser uma árvore, mas ela parece uma arvoretinha assim, vira um arbusto. Fica bem bonito e as flores elas podem ser rosadas ou brancas, eu não sei se tem outras cores, mas assim, ela fica bem coberta, assim, ela fica bem coberta de flores e inteira rosada na época da floração, que dura bastante tempo e é bem bonito mesmo, compensa você conhecer essa planta. A quinta planta é a primavera, a bongaville, uma coisa assim que se fala também, é outro nome que se dá para ela, mas a primavera é uma planta que quase que dispensa apresentações, né? Mas o importante é você saber que existem dois tipos, basicamente, de primavera. Existem as primaveras que são mais, parecem meio que trepadeiras, as pessoas prendem ela porque ela cresce mais esticada, e existem aquelas primaveras que elas são mais arbustivas. Essas daí são mais legais para você colocar num vaso, por exemplo, do que as outras. Você coloca lá num vaso, ela forma um arbustinho, ela fica parecendo uma arvorezinha e dá flor do mesmo jeito também, fica bem legal. Eu tenho uma aqui em casa, uma mini, tem uma que dá umas florzinhas menores, mas fica bem legal mesmo.
E essa planta, além de tudo, ela é uma planta que é nativa do Brasil. Pouca gente sabe disso, mas ela veio daqui do Brasil e foi para o mundo inteiro, porque no mundo inteiro você consegue encontrar essas primaveras plantadas nos jardins e nos vasos. Existem várias cores diferentes e o legal é você saber que cada cor de primavera costuma florescer numa época um pouquinho diferente. Então você fazer uma mistura de cores e você pegar plantas de cores diferentes também não é só para ficar bem colorido o jardim, não, é para você ter flores em épocas diferentes do ano. A sexta planta é outra planta que também é nativa do Brasil, que é a 11 horas, que é a portulaca, seja lá como você conhece essa planta, mas ela é uma planta suculenta que cresce aí de uma forma um pouquinho rasteira ou um pouquinho crescendo para cima. E ela tem umas florzinhas que bem coloridinhas também, que elas ficam fechadinhas aí durante os horários menos ensolarados do dia. Aí quando vai chegando o horário mais ensolarado, ela vai e abre as flores dela. E geralmente isso acontece aí por volta das 11 horas da manhã, um pouquinho mais cedo geralmente. Por isso que ela se chama 11 horas, né? A sétima planta é a cana indica. Essa planta, ela é uma planta que não só gosta de um calorzão mesmo, mas ela também gosta daquele solzão o dia inteiro. E aí sim, ela floresce bonita. A oitava planta é a Amaryllis. A Amaryllis, ela tem um pezinho lá no Brasil, né, a origem dela, mas na verdade ela é uma planta híbrida, então ela é um cruzamento. Ela foi levada lá para a Holanda, cruzaram a planta nativa brasileira com outras plantas e aí criaram a Amaryllis que a gente conhece hoje. Para plantar ela, aquela lá que a gente coloca um bulbo lá em terra, tipo uma cebola lá dentro da terra, e aí nasce a Amaryllis com aquela florzona bem grande, chamativa, que vocês devem conhecer já devem ter visto plantado em algum lugar. Se nunca plantaram, recomendo vocês experimentarem um dia, que é bem legal. A nona planta é a chamada neve na montanha. Neve na montanha é uma planta que, olha, se você olha uma planta dela sem flores, é uma planta bem sem graça, viu? Ela não tem, assim, muito chamativo não. As folhas não são tão bonitas assim. E além de tudo, quando você poda ela, ou então quebra a folha, ela solta um leite lá, um látex que para algumas pessoas pode causar irritação na pele, alergias. Então assim, ela tem uns lados ruins, mas em compensação, quando chega na época de floração dela, ela flore assim, cobrindo a planta inteira de branco e ela fica inteira branca, bem chamativo, é um espetáculo à parte. Se você nunca viu, dá uma procurada na internet que você vai ver aí essa floração em vários lugares, bem bonita mesmo. Raramente a gente encontra uma planta que fica tão coberta assim, principalmente plantas que gostam de calor. Apesar dessa planta ficar melhor na terra, no solo direto, e aí ela forma uma arvoretinha, você pode também plantar em vasos, que ela também fica aí, se você podar certinho para ela ficar baixinha, ela vira uma arvorezinha, fica parecendo um bonsai e também flore se você cuidar direitinho. A décima planta é o jasmim-manga. Jasmim-manga não é exatamente uma florzinha aí, geralmente não é plantado num vaso, ela tá mais para uma árvore que chega aí uns 5 metros de altura até, se você não podar ela. Ela fica bem alta mesmo. O jasmim-manga, se você já sentiu o cheirinho da flor dele, você sabe que é um cheirinho bem agradável, por horas às vezes até um pouquinho enjoativo, mas ele é um cheirinho bem gostoso mesmo. É uma planta que eu adoro, eu acho muito bonita mesmo. Quanto mais quente a região, mais a floração tende a ser bonita e o único cuidado que você tem que tomar com ela é que as folhas, quando você poda ela, elas soltam um leite aí que pode ser meio irritante e é tóxico se você comer esse leite e acabar ingerindo ele, ou então algumas pessoas têm alergias aí por ser látex, tá? A 11ª planta é o lírio do Amazonas. Essa planta, por algum
algum motivo que seja, as pessoas costumam falar assim, nossa, é uma planta antiga, né? Mas na verdade a maioria das plantas são antigas, né? Tipo, elas já existem há muito tempo. Mas como ela era muito cultivada antigamente, tem muita gente que fica enxergando como uma planta antiga. Mas pelo contrário, eu acho que ela deveria ser uma planta que é muito cultivada hoje em dia, porque ela tem uma florzinha aí muito delicada, meio caída, assim, branca, que fica muito bonita mesmo, e ela é uma das poucas plantas que, além de gostar de climas quentes, ela também é uma das poucas flores que florescem em ambientes sombreados, que assim, a maioria das flores ela é de ambiente ensolarado. A 12ª planta são orquídeas, mas são as orquídeas Denfal. Eu não sei se vocês conhecem a orquídea Denfal, ela é um tipo de dendróbium, ela é uma dendróbium, mas ela é um tipo específico de dendróbium que ela tem uma flor que a flor parece que está lá entre uma Phalaenopsis e uma dendróbium normal, aquela chamada olho de boneca também, né? E além de tudo, aqui em casa, que é bem quente, eu acho que elas foram melhor assim no calorzão, elas floresceram mais vezes e tiveram uma floração mais bonita do que as outras dendróbiums mais comuns, que também florescem bem, mas assim, eu achei a floração mais constante, eu acho que ela vai muito bem mesmo. A 13ª flor é a flor gloriosa. Essa planta, ela é pouco conhecida em geral aqui no Brasil, mas ela é uma trepadeira, né? Ela sobe aí, é curioso porque as folhas dela vão se enrolando nas estruturas e vão crescendo. Essa planta, ela gosta de calor, ela não tolera muito frio, e tem uma flor que, quando você vê a flor, aí você entende por que o nome gloriosa, porque a flor, ela é muito diferente mesmo, ela é muito bonita, eu vi algumas vezes sendo usadas em arranjo aí, também como flor de corte, mas no jardim ela dá um destaque diferente mesmo. A única coisa, o único porém que eu tenho que dizer para vocês é que a gloriosa, ela tem um ponto negativo, e bota ponto negativo nisso, porque a flor e as folhas são extremamente tóxicas, Então assim, se você tem animais domésticos que mexem nas plantas, que comem, ou então crianças muito pequenas em casa, não cultiva essa planta porque pode ser perigoso. A 14ª planta é o alho social. Essa planta, ela forma uns buquezinhos assim, principalmente ela forma uns buquezinhos meio arroxeados assim, que são muito bonitos, mas assim, eles vão muito bem em lugar, o alho social ele vai muito bem em locais que bate bastante sol direto mesmo, e vai bem em floreiras, pode ser plantado na terra, mas assim, ele pode ser plantado em floreiras, pode ser plantado em vasos também, que também fazem com que essa planta ela fique bem atrativa. A única coisa que eu não recomendo é você plantar em uma janela de quarto, por exemplo, porque se chama alho social porque tem cheiro de alho mesmo, é da família dos alhos, e o cheiro pode se tornar bastante enjoativo porque vai soltando cheiro ao longo do dia e eu acho que não quer cheiro de alho o dia inteiro dentro do quarto. A 15ª e última planta é a Ixora. A Ixora, ela tem aqueles buquês, né, que tem cores aí que eu conheço, são as vermelhas e também tem as amarelas. E elas são bem chamativas mesmo, elas formam aquele arbusto, podem ser plantadas também em vasos e vão muito bem naquele lugar mais ensolarado, só que aguenta um pouquinho de sombreamento. Aliás, se você planta Ixora em um local mais assim, frio, digamos, abaixo de 15 graus, ela geralmente até vai para frente assim, mas ela fica bem capenga, não fica tão bonita não. Sabendo quais plantas vão bem na sua realidade, fica mais fácil de escolher as plantas que você vai cultivar em casa, né? Bom, se você gosta de listas de plantas, não deixe de deixar um comentário aqui embaixo me falando que listas que você gostaria de saber aí, que eu falasse aqui no canal, para eu poder ficar sabendo, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!